Vamos às notícias políticas do dia. Arimatea Souza, o PSB está prometendo para esta semana anunciar a chapa completa aqui no estado da Paraíba. Boa noite. Boa noite, Cheta, Mônica, boa noite, telespectador. É isso mesmo, o pré-candidato a governador João Azevedo passou boa parte do dia hoje em Campina Grande, disse que pretende fechar a chapa ainda esta semana, chapa majoritária, e isso denota que o PSB já não está dando como muito certo, ou já está um tanto quanto desencantado com a possibilidade de ter o PP na sua coligação. Houve um momento lá atrás em que essa coligação ia ser anunciada e terminou ela se diluindo com o passar dos dias. A gente vai falar um pouco mais sobre o PP daqui a pouco, mas o fato é que João Azevedo, tudo indica que vai anunciar o restante da chapa esta semana. Só lembrando, por enquanto tem certo ele como pré-candidato a governador e o deputado veneziano como candidato ao Senado. Resta a segunda vaga para o Senado, as suplências, duas dessas suplências, a gente inclusive já citou aqui, as de veneziano, poderão ser o Edivaldo Rosas, que é o presidente estadual do PSB, e o ex-deputado Neto Franca. E falta a vaga de vice-governador, que é uma vaga que há a expectativa de que seja entregue e confiada aos democratas. Com essa não entrada do PP na coligação governista Paraíba, volta a ser especulado de forma intensiva a possibilidade de o deputado Luiz Couto, deputado federal, ser esse segundo candidato ao Senado na chapa de Ricardo Coutinho. Agradaria bastante ao PT da Paraíba, agradaria bastante ao PT nacional e agradaria também muito ao PSD da Paraíba, que tem uma admiração sempre renovada publicamente em relação ao deputado Luiz Couto. Eu falei que o João Azevedo passou um dia hoje em Campina porque ele veio participar inicialmente da continuidade do ciclo de debates da Associação Comercial de Campina Grande com os pré-candidatos ao governo do Estado. E João foi muito cobrado sobre a questão da elevação da carga tributária, ou seja, do aumento dos tributos que aconteceu ao longo dos últimos anos. Aí ele deu a seguinte resposta sobre a carga tributária paraibana. Aí, portanto, o João Azevedo, falta entre os principais candidatos, restam ainda Lígia Feliciano, pré-candidatos Lígia Feliciano e também José Maranhão, para participar desse ciclo de debates da Associação Comercial de Campina. Ari, ao que tudo indica, o Progressistas, ou o PP, aí vai disputar as eleições na Paraíba esse ano do lado da oposição mesmo? Mônica, esse anúncio não houve, mas nas empresas se chama rádio peão, né? Na política se chama rádio bastidores. A rádio bastidores está inteiramente abastecida de que o PP vai se coligar com o Lucélio Cartacho e ter a segunda vaga para o Senado. Vários pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal do PP, já sinalizam nessa direção. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o comandante-mor do PP na Paraíba, regressou a Brasília e deve estar de volta à Paraíba na próxima sexta-feira, no sábado, que é quando se espera alguma sinalização do PP em relação a essa coligação com o Lucélio Cartacho. Entre os filiados do PP, a discussão já passou para um outro estágio. Quem deve ser indicado para a suplência de Daniela Ribeiro, que é será a candidata ao Senado nessa composição com progressistas. E se fala muito no nome da primeira-dama de João Pessoa, Maísa Cartacho, para ser a primeira suplente de Daniela Ribeiro. A conferir. Enquanto havia esse debate na Associação Comercial de Campina, na Câmara Municipal de Campina Grande ocorria um protesto dos servidores municipais coordenados pelo Sintab. O que é que aconteceu? A data base dos servidores municipais de Campina Grande é o dia 1º de maio, quando há a correção salarial dos servidores municipais que ganham acima do salário mínimo. E foi aprovado no mês de junho, retroativo a maio, um reajuste de 2% para essa categoria de servidores municipais. Acontece que surgiu na votação em plenário uma emenda que foi aprovada pela maioria governista, que encaminhou esses 2% para incidir não sobre os vencimentos dos servidores, mas sobre o salário base. Ou seja, esses 2% de reajuste não incidiriam, por exemplo, em quinquênios, anuênios, algumas incorporações acumuladas pelos servidores.
Isso gerou uma assembleia do Sintab hoje que desagou num protesto dentro das dependências da Câmara Municipal de Campina Grande. Essa matéria não foi sancionada pelo prefeito, que poderá ou não rejeitar essa emenda aprovada em plenário. E ficou deliberado na Assembleia que, se houver a sanção com a emenda, os servidores municipais de Campina Grande entrarão automaticamente em greve por tempo indeterminado. Outros dois destaques na política local: o Ministério Público da Paraíba denunciou hoje a ex-prefeita da cidade do Conde, na região metropolitana de João Pessoa, Tatiana Ludwig Correia, e mais 10 pessoas que eram envolvidas com a ex-prefeita na administração municipal. A denúncia é de formação de quadrilha criminosa e, na petição do Ministério Público, existe a solicitação do sequestro de 27 milhões de reais das contas ou dos bens desses 11 denunciados. Segundo o Ministério Público, é o cálculo do ressarcimento necessário aos cofres públicos da cidade do Conde. E a pré-candidata à presidência, Manuela Dávila, do PCdoB, está em João Pessoa. Ela participa de um debate hoje à noite, na sede de um sindicato no centro de João Pessoa. Agora há pouco deu entrevista e defendeu a unidade das esquerdas na sucessão presidencial. Não se sabe bem até onde vai esse conceito de unidade das esquerdas, se vai até, por exemplo, a unificação das candidaturas de esquerda já no primeiro turno da sucessão presidencial. Lembrando que se especula com idas e vindas em termos de intensidade a possibilidade de Manuela, melhor dizendo, abdicar da pré-candidatura à presidência da República e se converter na candidata a vice do PT, ou seja, de Lula ou de Fernando Haddad, que é o nome que o PT trabalha para quando se consumar a impugnação da candidatura do ex-presidente Lula. Muito bem, e hoje tem Ideia Livre aqui na TV Itararé. O entrevistado de hoje é o deputado estadual Manuel Lugério, do PSD. Lembrando que o programa começa às 10h15 da noite, logo depois do Jornal da Cultura. Olha, o Manuel Lugério fala um pouco sobre essa mudança, né? O PSD estava em ascensão na Paraíba, com boas perspectivas eleitorais, de reeleger o deputado Rômulo Gouveia, de disputar o Senado com o senador Raimundo Lira, e com o súbito desaparecimento de Rômulo Gouveia, o partido enfrenta uma grave crise do ponto de vista da perspectiva eleitoral para este ano. O partido tem tentado pelo menos, fortalecer ou manter a sua representação na Assembleia Legislativa, uma vez que o PSD não terá, o que se desenha, candidato à Câmara Federal nas eleições deste ano. Alguns destaques nacionais: o empresário Josué Gomes, o dono do grupo Coteminas Embratex, filho do ex-vice-presidente da República no governo Lula, José de Alencar, recusou e renovou a recusa de ser candidato a vice na chapa de Geraldo Alckmin. Ele é filiado ao PR, foi indicado pelo PR e pelos demais partidos que formam o famoso Centrão, Solidariedade, Democratas, PP e PRB, mas achou por bem não enfrentar essa candidatura à vice-presidência. E hoje à tarde, o prédio do Supremo Tribunal Federal, a principal corte do país, foi inteiramente, eu não vou dizer nem pichado, porque na verdade não cabe pichado, foi melado inteiramente, todo o seu hall de entrada com tinta vermelha por vários manifestantes que, simultaneamente a esse espalhar de tinta vermelha no prédio Supremo, gritava o slogan Lula livre, pressionando o Supremo a abreviar o período de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E para fechar, um levantamento sobre o partido do presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL. Ele que é líder nas pesquisas até aqui divulgadas, em termos de intenção de votos para a sucessão presidencial, quando é subtraído, quando é retirado o nome do ex-presidente Lula. Pois bem, segundo o levantamento feito pelo jornal O Globo, o partido PSL
de Bolsonaro é o partido mais fiel ao governo Michel Temer em termos de votações na Câmara Federal. Ele aprovou cerca de 67% de todos os projetos de interesse do governo Temer que foram votados na Câmara Federal. Muito embora naquele Congresso não existe ninguém fiel ao governo, não. A maioria é fiel aos seus próprios interesses. Arimatea, olha só essa notícia. A Comissão de Direito Animal da OAB Paraíba e o Núcleo de Extensão de Justiça Animal da UFPB, eles pediram a cassação do registro profissional do ex-secretário de Saúde da cidade de Igaraci, José Carlos Maia, envolvido supostamente na morte de 31 cães. O fato aconteceu em março deste ano. O pedido foi feito pelos órgãos ao Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba, onde o ex-secretário possui registro profissional. O presidente da Comissão de Direito Animal da OAB, Francisco José Garcia, disse que a denúncia foi baseada no inquérito da Polícia Civil e na denúncia do Ministério Público. A morte dos cães na cidade de Igaraci foi determinada pelo ex-secretário de Saúde, alegando que os bichos estavam abandonados nas ruas com doenças e apresentavam um perfil violento. Além de secretário de Saúde, o que mais choca é que o cara é veterinário. Meu amigo, sei não, viu? Arimatea, boa noite. Boa noite.